interessante e ela foi muito bem formulada por qual motivo? Há um tempo atrás, nós tínhamos a CPMF, não é assim? Em razão da CPMF, só se admitia um endosso no cheque. Então, o cheque só poderia ter um endosso. Então, vamos imaginar que você me dê um cheque e eu resolvo endossar esse cheque para o meu vizinho, por exemplo. Então, esse endosso é perfeitamente possível, um endosso. Já o segundo endosso não era admitido, era considerado nulo. Por esse motivo que nós tínhamos a devolução do cheque pela alínea 26 ou motivo 26, motivo 36 ou alínea 36, que é a devolução quando o cheque continha mais de um endosso. Por que isso? Porque quando você me dá um cheque, eu deveria depositar esse cheque na minha conta corrente. Se eu faço endosso, eu não recolhi a CPMF. Vamos imaginar que aquele que recebesse o cheque por endosso também fizesse o endosso. Ele também não recolheria a CPMF. Já o terceiro, aquele que recebeu agora, o credor, por sua vez, faz novamente o outro endosso, ele também não deposita e também não recolhe o CPMF. E não era essa a intenção quando foi criada a CPMF. Então, em razão da CPMF, só era possível um endosso no cheque. Como não se fala mais em CPMF, isso significa que hoje o cheque não tem mais limite de endosso. Portanto, você pode dar quantos endossos você quiser em um determinado cheque. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda pergunta. Professor, eu posso cobrar um cheque que já está prescrito? Olha que pergunta interessante, pessoal. É possível eu cobrar um cheque que já está prescrito? Nós vimos que o prazo de prescrição, o prazo prescricional, é de 6 meses. 6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Vimos também que o prazo de apresentação é de 30 dias se o cheque é da mesma praça ou 60 dias se em praça diferente. 30 dias ou 60 dias contados da data da emissão. Então, resumindo, qual que é o prazo prescricional? 30 dias mais 6 meses ou 60 dias mais 6 meses contados da data da emissão. Mas se eu perder esse prazo, eu não posso mais ajuizar a ação de execução? Não, não pode mais. Para você ajuizar a ação de execução, você tem que observar esse prazo prescricional. Mas, Gianluca, e se eu perder o prazo? Quer dizer, então, que eu não posso fazer nada com o cheque? Não, você até pode receber o valor correspondente àquele cheque. Mas, para isso, você vai ter que tomar outra medida judicial. Então, nós temos que saber que medida que é essa. A princípio, vale uma informação. Que a ação de execução é muito mais célere, é muito mais rápida que qualquer outro tipo de ação. Então, por isso que você teria que se esforçar para ajuizar a ação de execução, uma vez que você vai poder receber muito mais rapidamente do que se você ajuizasse outro tipo de ação. Porém, se perder o prazo da ação de execução, ainda há saída. Você pode ajuizar a chamada ação monitória. É importante que você saiba que o próprio STJ admite a ação monitória para cheque prescrito. Você encontra isso na súmula 299 do STJ. Então, na forma da súmula 299 do STJ, nós podemos ajuizar a ação monitória. Mas uma outra saída é a ação ordinária de enriquecimento ilícito, que também está expressamente prevista na lei de cheque. Lei 7357, artigo 61. Então, você pode ajuizar a ação de enriquecimento ilícito do artigo 61 da Lei 7.357 de 85. Qual é melhor? Tanto faz. No entanto, é importante que você saiba que se você ajuizar a ação monitória, essa ação, na ação monitória, o devedor pode oferecer embargos. E se ele oferecer embargos, praticamente o mesmo tempo da ação ordinária de enriquecimento ilícito. Só que, se porventura
o devedor não oferecer embargos, então aquela ação monitória passa a ser um título executivo e passa a ter o mesmo procedimento da execução. Então, por isso que se prefere ajuizar a ação monitória, porque na pior das hipóteses, ela pode se tornar uma execução tal como ocorre na ação de execução de cheque. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos agora para a nossa próxima questão. Professor, o que acontece quando eu dou um cheque pré-datado e quem o recebe deposita este cheque antes da data combinada? Olha a pergunta que foi formulada, que pergunta excelente. Tem um cheque pré-datado, ou também chamado de cheque pós-datado, e só que quem recebeu esse cheque pré-datado ou esse cheque pós-datado apresenta esse cheque para pagamento antes daquela data convencionada. Então, você tem um cheque, você vai até uma loja, efetua uma compra, né, e coloca lá, vamos imaginar, para daqui 60 dias. Só que amanhã, o lojista pega esse cheque e apresenta o cheque para pagamento. Olha que situação. Esse cheque acaba voltando por falta de fundo, muitas vezes, porque você não contava com a apresentação desse cheque, você não tinha fundo disponível para isso, e aí então isso pode gerar um transtorno muito grande. Isso pode gerar Serasa, SPC, até mesmo o protesto do cheque. Mas o fato é que, para o direito empresarial, ela é considerada como não escrita, não é assim? Então, a princípio, o banco é obrigado a pagar esse cheque se o correntista tem fundo disponível. Todavia, nós temos que analisar essa questão sobre um outro foco, sobre uma outra ótica. Quando você dá aquele cheque pós-datado ou pré-datado para o lojista, você tem uma expectativa de que ele apresente aquele cheque naquela data que foi convencionada, aquela data que foi combinada. Não é assim? Você não concorda comigo? Então, nesse caso, o que vai ocorrer? Você esperava que aquele lojista tivesse uma expectativa honesta, uma atitude honesta, uma atitude leal, quando na verdade ele agiu com desonestidade, ele agiu com deslealdade, rompendo então, violando a boa-fé objetiva. Aquela boa-fé contratual existente entre você e aquele que recebeu o cheque. Neste caso, então, a jurisprudência, verificando essas situações, muito comuns inclusive, deu um seguinte passo, dizendo que quando ocorre a apresentação antecipada do cheque pré-datado, isso gera dano moral. E é importante que você saiba que, inclusive, o STJ editou uma súmula extremamente recente, súmula 370 do STJ, na qual você poderá verificar que quando o cheque pré-datado é apresentado de forma antecipada, melhor dizendo, isso gera dano moral. Significa que o dano moral aqui é presumido e não há necessidade nem de se comprovar o dano moral. Houve uma apresentação de cheque pré-datado fora do prazo convencionado, de forma antecipada, isso provoca dano moral. Vamos então à nossa quarta questão. Professor, quando o banco devolve um cheque da minha conta, sem qualquer justificativa, e mesmo quando eu tenho dinheiro suficiente na conta, o que pode acarretar? A pergunta que ele fez é a pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer. Não são raras as vezes em que esse tipo de situação ocorre. Você tem uma conta corrente, você faz a emissão de um cheque, né? Só que esse cheque possui fundo disponível, tem fundo disponível lá no cheque, na conta corrente, só que o banco, por questões administrativas, e se analisarmos friamente a questão, até mesmo por falhas administrativas, pode devolver esse cheque, ainda que esse cheque não apresente nenhum vício de irregularidade, ou seja, a assinatura está correta, foi preenchido corretamente, ele se pode ser o portador ou se pode ser nominativo ou nominal. Quando que um cheque é nominal? Tem que ser nominal quando for acima de R$100. Cheque igual ou inferior a R$100 pode ser ao portador, mas
acima de R$100, necessariamente